Amados irmãos e amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um culto de adoração e louvor a Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória aqui e por toda a eternidade. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez nos encontramos reunidos em espírito para adorar o Senhor, para estarmos, ó Deus, cultuando a Ti, tributando ao Senhor a glória devida ao Teu nome. Somos incapazes para isso. Tu sabes, ó Deus, das nossas limitações e fraquezas. Mas, ó Deus, pelas mediações do Teu Filho, que derramou sangue na cruz por nós e abriu o caminho para termos livre acesso a Ti, perdoados pelo Senhor e achegados a Ti como filhos, nós pedimos nesse instante, abençoa a nossa vida e abençoa a Tua igreja espalhada em todo o mundo, e todos aqueles que nesse momento Te cultuam, Te adoram. Abençoa, Senhor, recebe os nossos cultos ao Senhor, em Cristo Jesus oramos, amém. Vamos ler nesse instante Lamentações, capítulo 3, do verso 21 a 24, façamos essa leitura alternada, Lamentações 3, versos 21 a 24. Leiamos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. O que mais o escritor queria ao escrever essas palavras era o perdão de Deus, através das misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus que nos sustêm. Não somos consumidos por este imensurável amor de Deus em Cristo Jesus. E nós vamos nesse instante curvar as nossas cabeças e orarmos a Ele. Uma oração silenciosa. Teremos oportunidade de pesquisar o nosso coração e se há pecado não confessado e abandonado, podemos fazer nesse momento. Curve a sua cabeça. Ore a Deus. Oremos. Minha filha Débora vai estar orando nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos reunidos no Teu santo nome, Sim. adorando a Ti. Te agradecemos por este momento, agradecemos por tudo que temos recebido do Senhor. Amém, Jesus. E pedimos o perdão do Senhor pelos nossos pecados. Senhor, muitas vezes temos errado contra Ti. Sim, Pai. E tantas outras não temos confessado, não temos nos arrependido e não temos trabalhado para
abandonar esses pecados. Sim, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e poder para estarmos vencendo o pecado. Não somente porque essa vitória é boa para a nossa vida, mas principalmente porque agrada a Ti. Sim, Pai. Esteja nos abençoando a vivermos cada dia mais pensando em honrar a Ti, em agradar ao Senhor, em dar glórias a Ti, em testemunhar daquilo que temos falado, Pai. Testemunhar também com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Nos auxilie, Pai, nos ajude, que nós estejamos sempre avaliando a nossa vida e colocando diante do Teu altar a nossa vida, tudo aquilo que temos feito. E, Senhor, que estejamos nos livrando daquilo que não Te agrada. Sim, Pai. Pedimos a Tua bênção agora, neste culto que vamos prestar. Recebe este culto com alegria, Senhor. Bem, Senhor. Mesmo um culto feito com pessoas imperfeitas, Senhor, nós pedimos a Tua bênção para que estejamos fazendo aquilo que podemos fazer de melhor, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir a leitura do Salmo de número 100. Débora vai estar lendo para nós, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista, ele convida a que estejamos louvando a Deus, cantando ao Senhor com júbilo, com exultação de alma, porque foi Ele quem nos fez. Nós somos obras das mãos de Deus. Os homens fazem ídolos e adoram esses ídolos. Deus fez todas as coisas para ser adorado. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, cantando louvores ao seu nome nesse instante. Vamos cantar o hino de número 19 e depois teremos alguns cânticos também que estaremos ouvindo e adorando a Deus com estes cânticos. Cantemos o hino de número 19. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor
recompenso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Boa noite, irmãos. Estamos todos morrendo de saudade de estarmos em comunhão, de estarmos no templo, louvando, adorando. Mas é um momento de nos cuidarmos, é um momento de ficarmos em casa. Por isso eu convido os irmãos a estarem louvando, adorando aí mesmo no sofá. Amém? 3, 4...
chorando e pensando é o meu fim. A esperança me abandonou. O meu Deus se esqueceu de mim. Ela viu a pedra removida e até um anjo lhe apareceu. Mas sem contemplar toda a vida, não se ressuscita o que morreu. Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Estou aqui a te esperar. Mulher, por que chorar? Eu sei a tua dor, eu sei o teu sofrer. Estou aqui pra lhe curar. Mulher, por que chorar? Ela então ouviu a sua voz, chamando o seu nome outra vez. Maria, olha aqui nos olhos meus, vou restaurar os teus sonhos outra vez. Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Estou aqui a te esperar. Mulher, por que chorar? Eu sei a tua dor, eu sei o teu sofrer. Estou aqui a te curar. Mulher, por que chorar? Sempre haverá a dor antes da glória, mas lembre que Jesus já triunfou. Morreu pra escrever uma nova história, e o que era morte em vida se tornou. Mulher, por que chorar? Mulher, por que chorar? Estou aqui a lhe esperar. Mulher, por que chorar? Eu sei a tua dor, eu sei o teu sofrer. Estou aqui pra te curar. Mulher, por que chorar? Amém. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 8, texto que vamos usar para a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Romanos capítulo 8, e vamos estar lendo alternadamente do verso 31 ao verso de número 39. Romanos 8, 31 a 39. Leiamos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estava fazendo algumas visitas num domingo à tarde e encontrei uma pessoa que me indagou, vendo que eu estava com a Bíblia, sabendo que era um crente, perguntou: os crentes têm certeza de ir para o céu? Eles dizem que vão para o céu quando morrerem. Eles têm, de fato, esta certeza? E aí passei a explicar a ele por que os crentes têm certeza, segurança, os verdadeiros crentes têm essa segurança de quando morrer irem para o céu. E aqui nós temos a carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o plano da salvação de Deus para o homem. Nessa primeira carta, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala sobre a universalidade do pecado. Porque os nossos primeiros pais pecaram, se desviaram de Deus. Toda a raça humana se tornou pecadora. Não há em lugar nenhum do mundo um povo que não peque. Nós sabemos que todos viemos de um só. Hoje os filólogos estudam para saber qual foi a primeira língua falada. A ciência sabe que a raça humana veio de um só. Quando você lança veneno na fonte de um rio, todo o leito do rio fica envenenado. Assim aconteceu com o pecado na vida dos nossos primeiros pais. Paulo depois ele fala do capítulo 3 ao capítulo 5 sobre a justiça de Deus para a justificação. O que é que Deus fez em Cristo Jesus para a justificação do crente? Nós vemos que a justificação do crente não é por ele mesmo, nunca poderia ser, mas é uma justificação imputada. Cristo paga a dívida do crente na cruz, do pecador, para que ele seja redimido. Então, a justiça de Cristo é colocada na sua conta. Nós vemos também Paulo falando no capítulo 6 e 7 sobre a graça que triunfa sobre a lei. Nós vemos que Paulo diz ali que a nossa salvação é unicamente pela graça, não é pela lei. A lei não pode salvar, conquanto é justa, santa e boa. Ela aponta o pecado, mas ela não pode fazer nada em prol do pecador. Deus, com sua graça, com este dom inefável, Ele pode nos salvar, e isto Ele tem feito. E Paulo então narra isto
nos capítulos 6 e 7 de Romanos. Quando chega no capítulo 8, Paulo está exultando de alegria, extravasando de alegria, e em um cântico de louvor a Deus, ele fala sobre a segurança dos salvos. E esse texto que nós escolhemos, ele coloca as provas desta segurança através de perguntas retóricas. Ele faz a pergunta, ele mesmo responde. E a primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra quem, ou o pronome interrogativo, só pode indicar pessoa, nunca um objeto ou qualquer outra coisa qualquer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para entendermos melhor isso, nós poderíamos colocar em nossas palavras: se Deus está do nosso lado, se Deus está a nosso favor, quem vai nos vencer? Quem vai nos derrotar? Ninguém. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, de 11 a 13, ele vai falar sobre os inimigos da nossa alma, Satanás e os demônios, ali, principados e potestades, fazendo guerra para impedir tanto as pessoas de aceitarem a Cristo, quanto aqueles que já aceitaram a Cristo, para tirá-los da fé. Mas aqueles que já estão alicerçados em Cristo estão salvos para sempre. Satanás é o grande acusador. Ele acusou Jó diante de Deus, dizendo que Jó temia a Deus, porque Deus cercava Jó de bens materiais. Deus permitiu que ele tocasse em tudo quanto Jó tinha, inclusive na sua saúde. E Jó, ao invés de abandonar a Deus, ele adora a Deus. Esta é a segurança que nós temos. Jó, ele não abandonou a Deus, não por causa dele, não por autossuficiência de sua pessoa, mas porque ele confiava em Deus. Havia uma obra soberana de Deus na vida de Jó, para que Jó crescesse em Deus e permanecesse com Deus, a despeito de qualquer coisa, de qualquer circunstância, por mais diversa na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima da vossa força, e junto com a tentação prover livramento, de sorte que a possais suportar. Deus acompanha a tribulação na vida do crente, as provações, as tentações na vida do crente. Ele acompanha, ele sabe até onde o crente pode ir e não deixa passar daquilo. Ele é um vigia, como bom pastor, cuidando da sua ovelha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o verso de número 32 desse capítulo 8. Ouçamos o que diz esse verso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nas palavras do reverendo falecido já, reverendo George Renderlight, comentando Romanos, ele diz nesse texto: se alguém dispõe a dar uma joia de grande valor, negaria o estojo?
Se Deus dispôs a dar o seu Filho para morrer por nós, para a nossa salvação, negaria cuidar de nós depois de salvos, depois de estarmos crendo nele, seguindo a Ele? Jamais. Nós vemos também Paulo, em uma segunda pergunta retórica: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Intentar acusar alguém é o mesmo que levantar um processo contra alguém. Quem tentaria levantar um processo contra alguém cuja causa fora julgada no tribunal dos tribunais? Nós temos aqui o STF, Superior Tribunal Federal, mas os cristãos têm o STC, Superior Tribunal Celestial. A sua causa foi julgada no tribunal de Deus, Deus sendo o juiz. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Jesus, nesse processo de salvação de Deus para a nossa alma, Jesus é colocado como um advogado. Mas para advogar a nossa causa, Ele primeiro paga a dívida. A nossa dívida é caríssima. Jamais poderíamos saldá-la. Quanto custa a vida de um filho para um pai, para uma mãe? Não daria os pais que amam seus filhos todos os seus bens para salvar a vida dos seus filhos? No entanto, Deus entregou o seu Filho, aquele que é da mesma essência que Ele. Não foi milhares de anjos que Deus mandou para salvar os pecadores. Não podia ser. A sentença tinha sido dada pelo juiz, só poderia ser retirada pelo próprio juiz. Mas para Ele ser justo e justificador, Ele tinha que providenciar um meio eficiente, e o meio eficiente era o seu próprio Filho vir a esse mundo para morrer por nós. Nós vemos a Bíblia dizendo que nós fomos justificados mediante a fé, por causa de Cristo. Nessa mesma carta, capítulo 5, verso 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, mediante a morte de Jesus Cristo. Aqui, tentar agora levantar um processo, acusar alguém cuja causa fora julgada no tribunal dos tribunais, é perda de tempo, é um trabalho em vão. A sentença da justificação do crente, ela é final e irrevogável. Mas nós vamos para uma terceira pergunta retórica do apóstolo Paulo. Verso de número 34: quem os condenará? Se alguém não pode levantar um processo, muito menos condenar, muito menos, porque a dívida foi paga, como já vimos, e muito bem paga. E Paulo agora aqui, ele segue dizendo: foi Cristo Jesus quem morreu, é o Filho de Deus que morreu, que deu a sua vida, que pagou o preço. Mas não somente isso, ele ressuscitou. Não temos um Salvador que pagou a dívida, mas está morto, não pode reclamar diante do tribunal divino pelos seus clientes. Não, Cristo está vivo. Paulo diz que ele, depois que ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, na Trindade divina. Deus não olha do lado para ver alguém
muito menos para cima, só para baixo. E ao lado do Pai está o Filho. E o que o Filho está fazendo? Paulo diz em seguida, intercedendo por nós. Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você já imaginou a justiça de Cristo? Nunca cometeu pecado nenhum contra ninguém, contra Deus, desde toda a eternidade, por toda a eternidade, perfeitamente santo, como um ser divino. E Ele está incessantemente orando por nós. A sua oração é eficaz em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Conquanto o crente ainda está sujeito a pecar, porque ele está nesse mundo, um dia Deus vai vir para tirar os seus deste mundo, e então eles não estarão mais com o pecado presente, mas eles estão hoje libertos do poder do pecado. O pecado já não os escraviza mais. Embora salvos, ainda estão sujeitos a pecar, porque estão nesse mundo. O pecado não é uma constante na vida deles. E quando isto acontece, o Senhor Jesus intercede junto ao Pai. A Bíblia diz que é Ele quem nos conduz ao arrependimento, porque agora somos dele. Ele iniciou uma obra em nossa vida e Ele vai terminar esta obra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Ele não começa uma obra para ficar inacabada. Ele começou uma obra na minha vida, desde o dia em que aceitei a Ele, conhecendo o seu Evangelho. E Ele vai completar esta obra, e Ele vem trabalhando para completar esta obra. Esta é a segurança que Paulo tinha, dada por Deus para a sua vida, e que ele a transmitia aos seus ouvintes. E nesta carta aos Romanos. Mas Paulo vai para uma quarta pergunta retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Veja o que diz o verso de número 35. Ouçamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 7 operações malignas contra os crentes: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Aqueles que são verdadeiramente crentes, eles incomodam aqueles que não são e não querem ser. A luz não se dá com as trevas. Os verdadeiros crentes, eles têm o amor de Deus para viver esse amor. Eles não fazem mal para os outros, senão bem. Observe o verdadeiro crente que você conhece, para você ver como é que é a vida dele. Assim tem sido em toda a história da humanidade. Todos aqueles que de fato creem em Deus, nesta visão que Deus lhe dá, na revelação que Ele faz para com essa pessoa, da sua pessoa, do seu amor, para que essa pessoa se entregue a Ele e viva com Ele e por Ele. É assim. Satanás, então, ele usa de todas as formas que pode para tirar alguém da fé, mas ele nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Quantos cristãos, milhares de cristãos têm sido mortos? Já falamos sobre Nero, os primeiros cristãos. Milhares de cristãos, quando ele incendiou Roma,
e jogou a culpa nos cristãos. Milhares foram perseguidos e mortos. E a história diz que faltava madeira para fazer cruzes de tantas pessoas que estavam sendo capturadas para serem mortas em uma cruz. Assim tem sido no decorrer da história, onde a Bíblia não é conhecida, onde a Bíblia não é acreditada. Mas jamais Satanás pode, com todas estas formas, tirar alguém da fé, por menor que seja esta fé. Uma semente pode ser grande, se ela não tiver vida, ela não germina. Pode ser uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda. Se ela tiver vida, ela germina, ela cresce, ela produz. Por menor que seja a fé na vida do menor crente verdadeiro, esta fé é cuidada por Deus. A Bíblia diz que Deus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, mas Ele vem para reativar o fogo na nossa vida, o fogo da fé, a chama da fé, e assim nós vamos sendo guardados por Deus. Então, ninguém poderá nos separar deste amor de Deus. Quando nós vamos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. Vejamos o que o autor desta carta escreve no capítulo 11, versos 32 a 38. Ouçamos a leitura desse texto. Hebreus 11, 32 a 38. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Nós vemos aqui o autor dizendo homens dos quais o mundo não era digno. Tal era a santidade, tal era a pureza, tal era o amor que eles tinham nas suas vidas. Fazendo o quê? Espalhando a boa nova de salvação para aqueles que um dia iriam morrer e sem Cristo iriam passar a eternidade no inferno. Veja então como que é a obra maligna contra os crentes na pregação do Evangelho, do amor de Deus para a salvação, dos que estão caminhando para a morte eterna. Morte física é separação da alma do corpo, mas a morte eterna é separação de alma e corpo de Deus por toda a eternidade. Homens que foram provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. A história de John Bunyan é muito linda. Um cristão
que por sua fé foi preso e ficou 12 anos preso. Muitos conhecem o seu livro, O Peregrino, falando sobre o que é a carreira cristã. Esse livro, O Peregrino, foi escrito na prisão. Dentro da prisão ele continuava com a alma inflamada pelo amor de Deus, para continuar pregando a palavra de Deus, e ali aproveitando aquele tempo para escrever esse livro. Muito conhecido em muitas nações, O Peregrino. John Bunyan diz que a maior tristeza para a vida dele era quando a sua filha cega ia visitá-lo. Bastava ele negar a fé e ele estaria com sua família. Sua filha não sofreria tanto. Mas John Bunyan entendia o que realmente Jesus quis dizer quando disse: se alguém amar mais pai, mãe, irmão, filhos, amar mais do que a mim, não é digno de mim. O verdadeiro cristão, ele ama mais a Cristo do que qualquer pessoa neste mundo, do que qualquer coisa nesse mundo. Pode oferecer o mundo inteiro para ele, ele diz não. Mas isso não é dele, por ele, mas é de Deus para ele. Ele tem comunhão com aquele que o criou, com aquele que tem sustentado ele todos os dias da sua vida. Ele tem comunhão com aquele que deu a vida na cruz depois de deixar o céu, para redimi-lo dos seus pecados. Quem não é crente não sabe o que significa ser crente de verdade, não sabe. Para ser crente de verdade é necessário esta operação de Deus para um novo nascimento, para uma nova vida em Cristo. E isso acontece com todos aqueles que dão atenção à palavra de Deus, ao Evangelho que está sendo pregado. Deus abençoe ricamente a sua vida, para que você possa ter esta segurança de que Paulo tinha. Aliás, o próprio apóstolo Paulo sofreu muito em sua vida. 5 vezes foi fustigado com varas, foi apedrejado, dado por morto, passou muitas vezes fome, e foi preso em Roma e morreu numa guilhotina. Depois que escreveu esta carta aos romanos, próximo da sua morte, ele continuava firme na fé, embora todos tinham abandonado ele, e ele reclama isto, que não tinha ninguém no momento do seu julgamento. Mas ele sabia em quem tinha crido, tinha combatido o bom combate da fé, tinha guardado esta fé no seu coração, por causa de Deus, nesta obra que estava completando na vida de Paulo, e completou. Os apóstolos, quando saíram, depois de terem sido surrados, quando foram libertados, em Atos capítulo 5, nos informa Lucas, que eles saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Esta é a alegria do cristão, esta é a glória do cristão. E Paulo diz que não foi dado a nós somente o privilégio de crer em Cristo, mas de sofrer por um pouco de tempo aqui.
sofrer pelo seu nome, antes de gozar o céu, a eternidade com Deus. Deus assim abençoe o amado ouvinte, Deus assim esclareça a sua mente, para que também venha a gozar, se ainda não tem Cristo, venha a gozar desta união com Cristo, através desse conhecimento que o Evangelho nos dá. Não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento experimental, quando nós nos entregamos a Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus o abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 144. Hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estivemos adorando o Senhor, cultuando o Senhor, mas o maior beneficiado somos nós mesmos, sempre somos. Muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado por essa palavra, que anima o nosso coração, para enfrentarmos as situações mais adversas da vida, louvando e adorando o Senhor e cantando hinos a Ti. Muito obrigado, continue abençoando a Tua igreja, nesse momento, ó Deus, em que estamos presos nos nossos lares. A Tua igreja não pode se reunir nesse momento para Te adorar, mas, ó Deus, a Tua palavra, ela continua abençoando os corações,
fortificando a fé e a consagração de cada crente, para amarem o Senhor cada vez mais. E aqueles que ainda não são teus, nós pedimos que o Senhor continue a agir com o teu Evangelho, para que, ó Deus, conheçam a Ti, o Teu plano de salvação, se rendam a Ti para a felicidade eterna de suas vidas. Abençoe assim, em Cristo Jesus nós oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus, o seu amor e as consolações santificadoras do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua vinda, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos, uma boa semana. Deus continue abençoando poderosamente suas vidas. Em Cristo Jesus, boa noite, boa semana.